proposicionar? É transformar isso em um agrupamento completo e direto de proposições que podem ser, de alguma forma, organizadas. No elemento jurídico público, nós teríamos a ação do sujeito, o comando do sujeito, P. Ele implica, poderia dizer que ele implica a ação A. No caso do sujeito privado, ele vai implicar a ação B. E não há relação de identidade entre A e B. Porque AP equivale a B. Top. A gente pode usar a definição de contrato social... Não contrato social, monopólio da violência? Pode, mas eu preferi usar essa aqui porque ela... não usar essa. Ela não é um espantalho de forma alguma. Ok, não é. Mas eu não quero usar ela. Pode ser? Pode ser o monopólio da violência? Ou não? Não pode trabalhar. Dá pra substituir, né? Mas, de novo, eu te fiz uma pergunta. Em termos do justiça e Estado. Justiça, ele falou, a justiça, se a justiça e o Estado tiverem uma relação, forem duas coisas diferentes, portanto, ele está errado. Não é isso? O que é estar errado? Como assim, tá errado? O Estado está... pra você, cara. Não, mas eu quero saber a sua opinião. Estar errado é uma relação de Como assim o Estado está errado? Como assim o Estado está errado? Veja. Vai chegar no lugar. Não, como não vai chegar no... Meu querido, eu fiz uma pergunta pra você. Eu fiz uma pergunta específica pra você. Muito direto. Justiça. Você disse que para que ele estivesse errado e o que você defende não fosse verdadeiro, era preciso que a justiça e o Estado não fossem a mesma coisa. Não fossem independentes? Qual foi o termo que você usou? A gente trabalha com a relação lógica real aqui. Qual é o termo? Para existir justiça é necessário... Não seja por isso. Dependência. Então, a justiça, os elementos de justiça que determinam a justiça dependem do Estado. Eles estão numa relação circular. O Estado depende da justiça, a justiça depende do Estado. Mas isso aí é num sentido maior, assim. Em casos específicos pode ter justiça sem Estado, sim. Mas na bigger picture... Não, tá. Mas o que é justiça e o que é Estado? Justiça é o que é certo e o Estado é o monopólio da violência. Mas, veja, se a gente atribui que o que é certo depende do monopólio da violência. É isso que você tá me dizendo? Numa sociedade durkheimiana, mecânica, sim. Mas por que você tá usando uma definição... A gente tá usando a definição weberiana em uma estrutura durkheimiana. Porque eu prefiro Durkheim. Certo, mas você não pode trabalhar uma estrutura organicista a partir disso. Por quê? Porque o método do Weber é um método das estruturas ideais. Ele pressupõe, por exemplo, policial, soldado. Ele fala uma série de características do tipo desse soldado. E o que o Durkheim vai contra isso? Porque quando ele vai estabelecer o que é um fato social, esse fato social, ele não possui, propriamente dito, uma idealidade. Ele é apenas algo que exerce o papel de coerção imediata, de generalidade e de exterioridade. Se ele tem essas três coisas, isso já é o suficiente. Do ponto de vista do Weber, é preciso que ele simultaneamente corresponda a uma idealidade. Então o Estado, seria possível falar sobre o Estado, o tipo ideal do Estado e expressar termos e formas concretas em relação a ela. Top. É por isso que você não pode trabalhar com essas duas estruturas. Tem que porque os frameworks Posso escolher uma? Pode. Vou de Durkheim. Certo. Então, você considera que o Estado é um fato social? O que é fato? Um fato? É um conjunto de coisas cuja existência é maior do que um. Ok, concordo. Cuja quantidade é maior do que um. Então a resposta é sim. A resposta para sua pergunta anterior. Então o Estado, o que é certo depende do Estado existir. Não, mas ele gere de uma forma melhor. É porque, veja. Vejo.
A gente precisa voltar nessa frase aqui, e nesse conceito. Vamos voltar. Necessariamente. Vamos voltar. Necessariamente. Os dois aqui estão usando 100% do QI, velho. Cara, Eu vou tá te falar foda. assim. O QI do Tá macaco. foda. Eu espero que o público da alta linguagem esteja acompanhando, porque Sim, tá, a galera tá o público do acompanhando. conhecimento expandido talvez esteja Galera muito tá mais acompanhando. Eu vou te falar focado que em soluções pra práticas. mim não tá complexo, né? Sim. Mas eu Dito isso, quem tá ganhando? Até agora não andou, né? É como se... Não tá complexo, mas não andou. Ok. Não, eu falo assim, não andou a ponto de um tá discrepante. Pra mim, tudo bem. Tá Os dois equilibrado, estão em então. indagações aqui. Ele quer saber uma coisa, você também quer saber outras. Então tá tipo assim, vou colocar numa coisa mais visível. Você já viu no UFC quando entra no ringue e um cara fica rodando em volta do outro? Tipo, Eu já vi, tá testando o outro. Eu já vi um na tá luta testando livre o outro. quando o cara da plateia pega a cadeira e dá pro cara bater. Mas um tá testando o outro. Aqui Aham. ainda ninguém Eu tô fazendo isso mesmo. Tá medindo espaço. Eu tô medindo espaço, porque eu não tá quero cair medindo em o outro, nenhuma armadilha lógica, não. Um tá medindo o Ele é outro espertinho. e eu acho que ninguém ainda aqui soltou um golpe de verdade. Não, eu não vou soltar golpe. Não, eu Nisso digo aí assim, eu não solto golpe. Um quer levar pro chão, o outro quer ficar em pé. Perfeitamente. Um quer levar pra isso. teoria e outro pra prática. Isso. Eu Eu realmente preciso trabalhar nisso aqui, mas é que eu realmente queria saber, cara, como que você define justiça e Estado de tal forma que eles têm uma relação simbiótica necessária Não é simbiótica, entre os dois? não é assim mesmo. Certo. Então, de onde você tira essa palavra aqui? Depende. Que você concordou que era a acepção que você estava tomando. Da onde vem essa dependência? Vou Qual é a melhorar. raiz dela? O Estado ajuda a exponenciar a efetividade da justiça. Sim, mas o Estado é necessário para a justiça? Não é. Dá pra existir justiça sem Estado, mas é mais difícil. Mas, veja, então beleza. Então a gente está dizendo É uma que questão de possibilidades. é um imperativo hipotético. Isso. Então você está me dizendo que para alcançar X... Você é Hofbardiano? Não. Ah, legal. Achei que você gostava de Eu vender. gosto do Hoffman, mas... E na parte que ele fala que... Mas nesse sentido epistemológico, não. Na parte que ele fala que os pais podem deixar a criança morrer de fome. Essa parte você gosta ou não? Na ética libertária, ele fala isso. Caso vocês não Quer saibam, explicar aí? é claro, um grande autor da escola austríaca, o Rothbard, ele escreveu A Ética Libertária, um livro que quando eu tinha 16 anos eu li. E lá ele fala que os pais têm o direito ético de deixar a criança morrer de fome, porque eles não estão interferindo na liberdade da criança. Eu queria saber. Provar ao vivo que tu não entendeu esse livro? Não, eu quero que você... Eu quero perguntar pra você. Eu posso chegou o ramo. Eu quero primeiro... provar ao vivo que você não entendeu esse livro? Claro, assim... Eu abro esse livro aqui agora. Sim. Eu dei um curso desse livro. Esse livro é um livro que eu domino assim de cabo a rabo. Ótimo. Então, antes de você continuar, eu quero saber. E eu quero mostrar que você não entendeu esse livro. Tudo bem, mas eu quero entender. Essa parte que ele acha que a criança pode morrer de fome, você acha boa ou ruim? Ele não disse isso. Ok, então vamos ver. O que o Hofbard Hora de pegar as fontes. O que o Hofbard disse? Hofbard disse que quando um indivíduo qualquer, nasce, ele não nasce com obrigações diretas de cuidado em relação a outro indivíduo. Bem, Claro. Ou seja, não precisa cuidar do bebê. Sim. Deixa ele morrer lá. Por que ele diz isso? Porque se você partir desse Mas pressuposto explica... de que o indivíduo A precisa cuidar do B, você vai expandir isso até... Não há um limite, claro, um porquê a paternidade ser esse motivo. Eu discordo do Hoffman em relação a isso, dizendo que existe uma relação de causalidade entre A e o nascimento de B. E como A provocou o B, no caso da criança, você teria um limite. Porque o que acontece? Existe um limite arbitrariamente definido. Fato. Que é 18 anos. Fato. Do ponto de vista social. Bem você arbitrário. diz que essa pessoa, não é mais. Você é adulto. 17 anos e 364 dias, não. 18 anos e um dia, sim. 18 anos, também. Então, o que ele diz é, como nós não poderíamos dar um limite claro a isso e dizer, a partir dali você tá ali, se nós usássemos a paternidade como esse critério, nós teríamos que cuidar da criança até o resto da nossa vida. Teríamos que ser eternos responsáveis pelas pessoas que cuida de colocamos B ali. pra sempre. Sim. Cuida de B pra sempre. Ou Então, seja, o que ele é diz? ético você deixar uma criança passar fome. Mas o que acontece? Sim ou Qual é não? a diferença fundamental Sim ou não? entre a ética? Sim ou não? Pra Hofbard, é ético você deixar uma criança passar fome. Sim ou não? Perfeito. Sim, mas Então, é porque escuta a ética, resposta. Perfeito. para Hoffman, tinha uma diferença Sujeito bom esse aí. significativa em relação... Isso é de homem, né? Perdão. Isso é de homem. Ele tem razão. Foi a de homem. O que acontece? Hoffman diferenciava gigantescamente
quando nós tínhamos elementos éticos e morais. Então ele dizia que se você precisava agir de determinada forma, você poderia apanhar por não fazer. Então um exemplo claro, que ele não parou pra pensar nesse raciocínio, Será? é que um indivíduo que tá no Nordeste e ele não consegue cuidar do filho, ele deveria apanhar em virtude disso. Porque ele não deu o sustento efetivo para o filho. Isso. O cara não cuida. Por exemplo, se eu escolho efetivamente qual criança vai viver, um exemplo, eu tenho 6 filhos, eu tenho uma quantidade limitada de comida, eu escolho qual criança vai viver, eu estou nesse sentido, do ponto de vista ético, se A tem a obrigação de cuidar de B, cometendo um crime. E nesse caso eu matei B. Então, como havia, do ponto de vista do neotomismo da época, conflitos muito significativos em relação a esse tipo de responsabilidade, ele dizia, nós não podemos estabelecer uma relação direta entre esses dois sujeitos. Nós precisamos, ao contrário, estabelecer uma relação moral, em que esses sujeitos optem por fazer isso. E que a sociedade, efetivamente, construa uma situação em que ele faça isso. Torcer para as pessoas fazerem. Não, torcer para elas fazerem é diferente de criar os elementos fundamentais para que isso aconteça. Quais elementos fundamentais? Um exemplo é você não se relacionar com alguém que de fato faça isso. Isso não é torcer. E se uma comunidade tem o costume de fazer isso, deixa eles lá isolados, né? Não tem muito o que fazer. Mas essa é a grande questão. Se uma comunidade, por exemplo, tem várias comunidades indígenas que deixam as crianças morrerem. Nós vamos lá e vamos impedi-las e dizer efetivamente que elas não podem fazer isso, que elas precisam de civilização para fazer isso? Sim. Quando você faz isso, quando você impõe efetivamente... Que uma vida seja salva? Sim. Não, presta atenção. Okay. Do meu ponto de vista objetivo, eu acredito que você poderia perfeitamente ir nessa vila e fazer isso. Porque essa pessoa tem uma responsabilidade efetiva. Mas o tipo de situação que ele estava querendo trazer, e é por isso que ele é sim uma boa pessoa, era evitar que essa sociedade, principalmente sociedades primitivas nos Estados Unidos, e os casos mais específicos de pessoas que não tinham condições efetivas para criar essas pessoas não fossem prejudicadas. Era esse tipo de gente que o Rothbard queria proteger com esse tipo de coisa. Ao dizer que não era uma obrigação efetiva que você cuidasse efetivamente do seu filho. Era isso que o Rothbard queria. Então, em vez de em vez de ter uma instituição que vai cuidar dos filhos, você fala assim, não, você não precisa dar comida pro seu filho, não. Em vez de ter alguém pra ajudar, você fala, não, se vira aí. Você pode deixar seu filho morrer. Esse é Rothbard. Só tem duas alternativas nesse caso. Ou você bate na pessoa, se ela fizer isso. Se ela deixar o filho... Isso. Ou você bate na pessoa e, nesse caso, mata ela. Se ela se recusar a ser presa, se ela se recusar a você querer dar comida pro seu filho? Não. Pro filho dela? Não, veja. Se você tira efetivamente o lar dessa pessoa, você diz, não, essa pessoa não pode mais criar os seus filhos. Sim, se eles estão passando fome, você passa a substituir quem é a pessoa que define o rumo da vida daquela pessoa. Perfeito. Sim. Igual quando, por exemplo, você bate no seu filho, vem alguém e tira de lá. E vai mudar o rumo. Os libertários são contra você bater no seu filho. Mas só deixar passar fome pode. Mas essa é a grande questão. Quando você deixa passar fome, o que os libertários defendem que aconteça? Os libertários defendem que aquela pessoa seja excluída da sociedade. Legal. O que eles defendem é que a forma de resolver isso é não violenta. É isso que eles defendem. Inclusive, um exemplo, Tomás de Mercado. Tomás de Mercado defendia que você poderia, inclusive, vender o seu filho. Vender o seu filho. Venda de filho. É uma pessoa que tá passando fome. Não, e você tá achando engraçado, mas isso é comum na Idade Média. A pessoa passava na Idade Média, um tempo que as pessoas morriam com 20 anos. Eu vou te falar que é triste, mas isso acontece até hoje aqui no Brasil. Acontece, exatamente. E é crime. Só que o problema o que ele tá propondo aqui é bater nessa pessoa quando isso acontece. Se ela se recusar a entregar o filho, sim. Mas esse é o problema. Qual que é o problema? Se você aplicasse hoje o seu critério, um exemplo. Já é aplicado, inclusive. Não é. É sim. Não é. Experimenta deixar seu filho passando fome na Noruega. Ou aqui, até no Brasil, inclusive. Não, mas um exemplo muito simples. Hoje, o mero fato da pobreza não faz uma pessoa... Um exemplo muito simples. No Nordeste, hoje, as pessoas continuam tranquilamente. E que tal a gente ajudar essas pessoas com programas de ajuda econômica, de ajuda financeira, ou em vez de falar pra eles venderem os filhos dele? Acho que essa primeira opção é melhor. Depois a gente vai discutir qual é o meio mais eficiente de ajudá-las. Deixar ela vender o filho. Tudo que a gente tá dizendo o que você vai fazer com essa pessoa? Mas, veja, eu nem concordo com isso. Ok. Nesse sentido, eu nem concordo que você não... Eu acredito que você causou isso aqui. E se você causou isso aqui, você deve se responsabilizar igualmente por eles. Claro. E que você poderia, inclusive, ser submetido à pensão. E a todos esses outros elementos. Eu realmente acredito nisso. Que bom. E já defendi várias vezes. Que bom. Mas veja, o que ele fez foi feio, porque ele não entendeu o livro. Não entendi. Ele é incapaz de ler esse livro. Peraí. Ele é incapaz de ler esse livro. Eu posso perguntar pros dois? Ele é genuinamente incapaz de abrir esse livro na minha frente e ler as notas e apontar efetivamente quais são esses temas. Porque ele não conhece
as apresentações. Por exemplo... Andiamo. Será que não foi quem porque é o produtor? Lefort leu quando tinha 16 anos? Eu li quando eu tinha 16 anos. Mas quando o engenheiro Léo pediu pra perguntar ali dos 180 milhões, ele se deu um pouquinho mal. Mas a gente pode ir, se você quiser. Não, a gente vai tratar. Vai trazer o livro? Top. A gente vai trazer. Abre, por favor, o Ética da Liberdade aí. Porque, veja Ética da Liberdade. Murray Rothbard, PDF. O que ele fez aqui? O que eu fiz? O que ele fez foi pegar um caso na ética. O que acontece? A ética tem um chamado... Que mostra que é Haskins. falha, sim. Não. A ética do Rothbard é muito falha. Não é isso que desprova a ética do Rothbard. Ele achar que pais podem vender as crianças, podem deixá-las passarem fome, pra mim isso não é ético. Não sei pra vocês dizer é ético que isso? algo é ético ou não é ético não é o suficiente. Porque o que acontece? Quando você pega uma conclusão de uma ética, você não pode, por si só, aplicar essa conclusão e dizer que isso não é ético. Isso é a conclusão da ética. Isso não é a linha de raciocínio que legitimou essa fala. A linha de raciocínio que legitima essa fala é outra. É um conjunto outro de fatores e elementos. E eu estou dizendo que esse conjunto outro de fatores e elementos, ele não é capaz de compreendê-los. Explica pra gente então, por gentileza. Por favor, vai descendo ali no livro. Eu quero perguntar algumas coisas pra você. Com certeza. Vai em frente. Aí, gente, se você colocar venda de criança... Não. A gente vai começar na derivação. Tu vai mostrar que tu sabe derivar isso aqui. Vamos ler o livro inteiro? Bora. Não vamos. Tem algum lugar... gente, fiquem aí. Daqui 4 dias a gente tá terminando. Lendo Murray Rothbard, o vendedor de crianças. Ed Homem, perdão. Foi mal. Mas você falou que você não ia... Não, eu falei... Você tá fora da falácia! Não, foi mal. Eu não me sei. Inclusive, isso foi muito interessante. Quando eu comecei a complicar você em termos lógicos... Eu fui pra prática. Fui pra prática. Você teve que voltar pra lá, né, cara? Pois é, tive que mostrar que... Não ficou bem, não. Não sei. Porque vai que alguém gostava da ideia e, eu preciso pegar um hard case de uma discussão ética, de um livro de 354 páginas, apontar ele de forma isolada e dizer, olha só que feio o que o meu amigo defende. Não defendo isso aqui, é muito feio o que ele defende. Veja, isso não é uma forma sincera. Vocês acham que é bonito deixar a criança passar fome? Não, se for isso que tá escrito, eu não literalmente isso que tá escrito, você vai ver. Esse é o problema. Quando você pega uma discussão ética, você não pode pegar a discussão ética em termos da conclusão. Você precisa entender por que ele deriva isso. Sim. Quais são os princípios por que ele quer que crianças possam passar fome? De inferência que ele usou. E por que ele chegou nesse raciocínio? Mesmo que, no mesmo trecho, ele diz, um homem tem um dever moral de cuidar do seu filho. Mas não é. Mesmo que, no mesmo trecho, ele diz, a sociedade, de fato, uma sociedade saudável é uma sociedade que cuida dos seus filhos. Mesmo que ele diga isso no mesmo trecho, ele ainda se aceita Mas a sociedade que não cuida pode existir. Esse que é o problema. Mas pesquisa ali pra mim. Não, mas essa é a grande questão. O que fazer com esses indivíduos? É matá-los? Não. É pegar o filho e mandar pra prostituição. Agora, se ele se recusar... Essa é a questão. A gente vai ter que usar a força. Mas, vamos lá. Vai, por favor, pra mim no Plantinga. Eu queria Crianças e seus direitos, nenhum. É esse daí. Plantinga. Eu queria começar pela exposição do Plantinga. Plantinga. Isso. Alvin Plantinga. Vamos lá. O Rothbard usa um conceito de natureza. Se eu puder ir para a nota 2, vai no 2 ali para mim. Para uma defesa, sobe. Para a defesa do conceito de natureza, sobe ali. Sobe. Um exemplo. Para a defesa do conceito de natureza, veja Alvin Plantinga, natureza e necessidade. Vai pro trecho em específico que ele comenta sobre a natureza. Não, é lá em cima. Tem um 2. Tem um 2 ali, ó. Dá zoom, contra e... Desce ali. É realmente intrigante que tantos filósofos modernos torçam o nariz diante do simples termo natureza, como se fosse uma injeção de misticismo de concepções sobrenaturais. Uma maçã largada no ar irá cair no chão. Isso todos observamos e compreendemos como sendo a natureza da maçã, assim como no mundo em geral. 2 átomos de hidrogênio combinados com um de oxigênio produzirão uma molécula de água, fenômeno exclusivamente encontrado na natureza do hidrogênio, do oxigênio da água. Não há nada de enigmático ou místico em tais observações. Por que então fazer objeção ao conceito de natureza? O mundo, na verdade, constitui-se de um incontável número de coisas ou entidades observáveis. Isso é certamente um fato observável. Já que o mundo não se constitui de uma só coisa ou entidade homogênea, segue-se que cada uma dessas coisas diferentes possui atributos diferentes. Caso contrário, todas elas seriam a mesma coisa. Mas se A, B e C têm atributos diferentes, segue-se imediatamente que elas têm naturezas diferentes. Então o que é isso daqui? Isso é uma teoria sobre os elementos da natureza e dos atributos. Isso é um dos elementos fundamentais para a composição da ética do Rothbard. É um dos elementos necessários para a passagem. Eu argumento que, para entender o que está sendo feito aqui, é necessário um nível, porque um livro de ética não é escrito por leigo, não é escrito por Loconte. É escrito por Você é leigo?
Que? Em ética? Você é leigo? Em ética, não. Não, é que você falou que eu sou leigo. Eu sou leigo no mesmo nível que você ou diferente? Em ética? É. Eu não sou leigo em ética. Em desenvolvimento econômico? O quê? Você é leigo em desenvolvimento econômico? Já vai Sim ou chegar não? nessa discussão. Sim ou não? Não. A gente vai discutir. Legal, ótimo. A gente vai discutir isso depois. Depois a gente vai discutir. A gente vai discutir isso depois. Vocês querem que eu vou anotando tudo que vocês vão discutir Não, depois? mas eu quero ver ele agora. Nesse livro que você disse que Vocês leu, já vão anotando. tem esse atributo de natureza. Você discorda da derivação de natureza dele? Irrelevante. Não é irrelevante. É. Ele não faz a passagem usando a noção de natureza dele, a noção de causalidade, Irrelevante. e atribuindo... Como isso é irrelevante, Loconte? Como não é irrelevante? Como assim? Como não é irrelevante? Eu estou Prove não é dizendo que as irrelevante. conclusões éticas efetivas... Não vou que cair em ele toma armadilha. disso... Como assim você não vai cair na armadilha? Eu estou dizendo que as conclusões éticas que ele vem a tomar no final são única e exclusivamente derivadas dos princípios lógicos que ele trabalha. Correto. E que segue-se deles essa afirmação. Correto. Só que se segue deles essa afirmação, isso significa que isso é verdade. Correto. Então, só que você afirmou a falsidade disso. Verdade. Então, não pode deixar vender criança, não pode deixar passar fome. Vê, ele tem medo, porque ele não tem a menor ideia do que tem ali. Porque ele nunca procurou o que tem ali e como isso poderia responder. Ele não tem a menor ideia de qual que é o elemento de natureza que ele está trabalhando, quais são as consequências e implicações desse tipo de coisa, como essas teorias de alguma forma poderiam se relacionar. E ele tá com. Eu nem abri ainda para ele ver o que tem ali no fundo, em termos de natureza, e ele tá afirmando e não há um depois do outro. Fato. Ele tá afirmando é falso, porque eu não gosto da conclusão. Qual que é a conclusão? Que pro Hoffman, segue-se daí que você deveria deixar a criança... E pro Hitler, seguia que o povo ariano era superior. Não seguia. Não se seguia. Não? A teoria dele era falsa. E a do Hoffman é certa. A do Hoffman é falsa, não nisso. Não nesse segmento, mas na teoria de causação dele. Porque a teoria de causação dele está errada. Mas isso não se segue que a estrutura fundamental da ética dele está errada. E você é incapaz de ler. E por que você é incapaz de ler? Porque veja, mas esse é o problema. O problema é esse. Você não consegue explicar o que é essa natureza. O porquê que essa natureza se manifesta. Esse livro, ele não tá... Um exemplo, por favor, meu amigo Pedro. Desce ali, por favor. Abra ali embaixo a citação efetiva do Plantinga, a natureza da necessidade. E vamos abrir aqui, eu quero ver, efetivamente, das páginas 71 a 81, o meu amigo ler e entender de onde se deriva tô lendo essa aqui. estrutura. 7181, Pedro. Pode botar ali na tela. Não é 7181 desse doc. Você vai pesquisar o doc, a natureza da necessidade. Eu achei que você não defendia o Hofbard, cara. Mas tava dando um bom esforço pra defender a criança passar fome. Eu vou defender o Hoffman. Tá. Porque o que você tá fazendo é falso. É falso. Ele não acha que as crianças podem morrer de fome eticamente. Mas veja, o motivo pelo qual... mas o motivo pode, justifica. As conclusões éticas, as teorias éticas têm conclusões complexas. São chamados hard cases. Isso é o estudo da ética. O estudo da ética, ele trabalha o tempo inteiro com isso. É absolutamente normal a ética chegar a conclusões difíceis. Só que se o seu raciocínio e os pressupostos fundamentais que você defendeu fazem você chegar a essa conclusão, você não deve abandonar a sua teoria. É possível. Você deve requestionar seus princípios fundamentais. É possível chegar nessa conclusão em menos de 30 minutos? Claro. É possível chegar e entender toda a ética em menos de 30 minutos. O quê? É possível entender a ética do Hofbard em menos de 30 minutos. É claro, você pode... É possível. Se você abrir agora e você mostrar pra gente que você leu o Natural Finesse... Não. É possível. Se você mostrar que você entende... O que acontece? A estrutura ética que o Hofbard usa é nada mais nada menos do que uma derivação de implicações do efeito de natureza baseado em um arquétipo de propriedade. Se ele me mostrar que ele é capaz de abrir... Porque, veja, ele correu de medo pra abrir o natureza. Ele nunca abriu na vida. Ele nunca abriu na vida e... Já li, infelizmente tive a tristeza de ler esse livro com 16 anos. Mas tu leu o Natural of Necessity? Eu li esse livro, A Ética Libertária. Então, mas tu abriu correndo o Natural of Necessity, ou não? O quê? Eu pedi pra ele abrir. Não, é a Ética Libertária. Não, eu vou pedir pra ele abrir. Abre, por favor, o Natural Necessity. Se você me mostrar que você entendeu...
Qualquer. Você me mostrar que você entendeu a derivação, eu derivo pra você agora o Natural of Necessity. Por favor, abre, por favor. É possível. É possível de entender a ética de Rothbard em 30 minutos. Sim. Qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa não vai. Não, qualquer pessoa não. Você. Tá, eu consigo. Se você realmente entendeu. Você entendeu a proposta do livro. Você entendeu o sistema estrutural. Página 71, 81. Isso, tá o nome do artigo lá pra colocar, Pedro. Eu vou dar um exemplo simples. Por que ele não é capaz de entender? Eu não sou capaz. Galera, enquanto isso, dá like aí. A gente tá com 810 pessoas na live. Vamos chegar nos 1000. Se inscreve no canal. 810 pessoas na live. 810 heróis, velho. Vamos chegar nos 1000 aí. Não, olha dá o like, compartilha. Eu garanto que todo mundo todos heróis, todos heróis. Como é que tá o chat? Miorin jantando, Miorin ganhando. Não, tá equilibrado aqui. Tem uma galera sua aqui também. Parece que eu vi mais gente falando que o Low Content tá melhor. Eita! É isso mas aí, mas eu não entendi Rothbard, pessoal. Ele estava justificando que a gente pode deixar as crianças passarem fome, que você tem que entender a ética por trás. Eu acho que é porque você leu ele com 16 anos. É verdade. Isso faz uma diferença. Faz uma diferença. Eu tenho certeza que se você ler ele de novo hoje, você vai ter outra percepção. Eu vou entender que não é pra deixar a criança passar fome, pode crer. Não sei. Mas talvez mas eu acredito que você vai ter uma percepção diferente. Sim. Não, com certeza eu tenho uma percepção diferente. Que é um livro mas isso complexo pra alguém de 16 anos. Mas é fato consolidado isso. É consolidado mesmo? Dá pra pegar o trecho. Vou pegar o trecho. É? Uhum. É bem feio isso aí. Até os próprios libertários acharam feio essa parte que ele escreveu. Os outros defendem isso, não. Tanto é, por isso que eu perguntei se ele era Rothbardiano, né? A maioria não é. O problema, na verdade... Sabe qual é o problema, na verdade? É que a pessoa quer discutir assuntos sem ter um mínimo de tratamento dessa discussão. Por exemplo, ética. O que tu estudou na vida, cara? O que você estudou? Responde primeiro. O que você estudou? Meu amigo. Liste todos os livros, por gentileza. Enquanto isso, eu tô lendo aqui o trecho. Mas eu tô escutando. Se você prestar atenção em mim... Eu tô escutando, eu consigo. Tô só lendo o trecho. Meu amigo, não vai dar certo você ficar no deboche assim. Não é deboche, cara. Eu tô literalmente lendo o trecho do livro. Eu tô escutando. Ele vai te falar quais que ele leu. Não, ele vai falar os títulos dos livros. Eu consigo escutar. Mas você não vai processar sem estar fazendo outra não, coisa. é título de livro, você não tá explicando a teoria. Você tá fazendo outra coisa. E eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O Miorin, ele leu mais de 80 livros sobre ética. Mais de 80 livros sobre ética. Me cite 5. A gente vai trabalhar. Ele vai trabalhar nisso. Trabalhar no livro? A gente vai trabalhar nisso. Eu já vou voltar. É que eu quero primeiro mostrar que você não entende. Eu quero primeiro tirar essa arrogância. É que eu tô lendo também aqui mesmo. Desce ali, por favor. Isso aqui é a natureza de essência. Lembra daquela derivação da natureza que a gente trabalhou. O que o Rothbard faz? Trabalha com o arcabouço tomista em termos de apresentar uma noção de natureza e, de alguma forma, com essa noção de natureza, estabelecer uma relação entre a natureza e a personalidade. Então, o Rothbard faz um esforço expressivo para indicar como o fato de que cada coisa tem uma natureza implicaria a natureza do homem. Essa natureza do homem implicaria necessariamente a razão implicaria, e faz a derivação disso, a propriedade, e a propriedade derivaria uma série de direitos. O que eu quero mostrar que ele não é capaz de entender é esses trechos sobre natureza. Eles são capazes de entender? Quê? Eles são capazes de entender, eles dois? Eu tô debatendo com você? Não, mas eu quero ouvir a opinião deles. Eu tô debatendo com você? Ele tá debatendo comigo, mas eu quero saber se eles são capazes, não se eles vão ou não entender. Eles são capazes? Eles não... Você disse que você leu o livro e entendeu o livro? Não, eu não. Saiu argumentando ele? Eu não. 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 Você disse isso? Tá bom, então. Não disse. Então vamos trabalhar com o livro que você leu com 16 anos. Mas eu acredito que eu sou capaz de entender. Se ele explicar aqui, eu sou capaz de entender. Ele falou que dava pra explicar em 30 minutos a ética do Rothbard. Mas eu quero primeiro que você me mostre que você entendeu o conceito de natureza. Esse é o conceito de natureza do ponto de vista do Plantinga. E eu quero que você me mostre que você entendeu. Então, por favor. Não, esse livro eu nunca li. Não, mas... Precisa ler esse livro pra... Só precisa me mostrar... Precisa ler esse pra entender o Rothbard? Precisa. Então você tá correto, então precisa ler. Mas tu acabou de falar que tu tinha certeza sobre isso. Não, então eu mudei de ideia. Precisa ler... Ele dá referência. Precisa ler o outro livro pra entender o do Rothbard, então... Mas é assim que funciona. É assim que parece que você vai notas. Não, tem razão. Então, realmente... E ele coloca lá no livro, né? Tem que ler. Isso, esse conceito de natureza que eu vou utilizar para derivar a minha ética tá ali. Leia ali. Porque se eu perguntar a ele qual é esse conceito de natureza,
que está referenciado ali, que tipo de conceito de natureza é esse, e a forma como esses elementos munidexados funcionam, ele não sabe me responder. Tem que ler todas as notas do livro ou só essa tá bom? As essenciais, né? E Quais eu são leio as todas. essenciais? Não leio todas, não? Não leio todas as notas dos livros, cara. Não leio os livros que estão mencionados na nota. Reiterando. Mas quando é preciso ler todas as notas, todos os livros que estão mencionados nas notas? Não, mas os principais... Se você Quais pega são, um livro, quais são os você fala, principais? não, a conclusão que esse cara tirou é péssima. A conclusão que esse cara tirou aqui é absurda. E você diz isso, o mínimo que se espera para que você presuma... É ler as notas principais. A conclusão é que você lê. Quais são os principais da ética libertária? Essa daí é uma delas. Me cite mais duas, por gentileza. É o conceito de ação. De que autor? De praxeologia, do Mises. Do Mises. Mais um. O conceito, por exemplo, do after virtue. Moralidade. Tem uma nota importantíssima nesse livro. Que ele debate por que sistemas... não é verdade que a guilhotina de Hume é uma resposta boa a elementos naturalistas. Por que a falácia naturalista é falsa? Isso é um outro exemplo de nota importante para ler. Sim. Por exemplo, você leu essa? Não li essa. Com isso? Não li nenhuma dos livros não, mas por exemplo, guilhotina de Hume. Por que a guilhotina de Hume não é uma resposta à ética libertária? Tá no livro. Minha memória não pega. Faz 8 anos. Então, vamos lá. Você não conhece como o argumento do cara funciona. Você não sabe não conhece como o argumento do cara funciona. Como o argumento do cara funciona. No livro ético, você precisa entender como o cara chegou nessa conclusão. Porque é normal, quando você está derivando um sistema ético, que você chega a conclusões que você não gosta. E você deve aceitá-las. São chamados hard cases em ética. Casos difíceis. Você não faz uma ética pensando com as suas conclusões futuras. Senão você está com um petit princípio. O seu argumento é circular. Você já pressupôs o que você querer negar. Você precisa, efetivamente, afirmar pressupostos livremente. Então, através desses pressupostos livres, chegar numa conclusão. Ele vai lá colocar também uma parte lá no computador. Vai colocar uma parte ali pra galera ver também. Ética e Liberdade. Página 163. Tira um pouco do zoom, Ricardo. Página 163, Ética Libertária, Murray Rothbard. Aplicando nossa teoria ao relacionamento entre pais e filhos, o que foi dito significa que os pais não têm o direito de agredir seus filhos, até aí tudo bem. Mas também que os pais não deveriam ter a obrigação legal de alimentar, de vestir e de educar seus filhos, já que essas obrigações acarretariam em ações positivas compelidas dos pais, privando-os de seus direitos. Os pais, portanto, não podem assassinar ou mutilar seu filho, e as leis adequadamente proíbem o pai de fazer isso. Mas o pai devia ter o direito legal de não alimentar seu filho e deixá-lo morrer. Por quê? Por quê? Por que ele falou isso? Essa é a questão. Verdade. Eu tô explicando pra você. Por quê? Bom, eu não vou pedir a opinião de vocês, perdão. Essa é a questão. Fica pro chat. Não fica pro chat. Não foge. Não foge. Tu tá acusando o Hoffman de coisa feia. Pega e mostra o porquê essa teoria. Vamos concordar numa coisa? Vamos concordar numa coisa? As pessoas que estão em casa devem ler esse livro e as principais notas principais. Mas por que você está mandando ela ler um livro? Para elas tirarem as próprias conclusões. Um livro de ética. Você não concorda? Você não acha que elas devem ler? Um livro de ética não é feito por um leigo. Ok. Então, a pessoa lê 20 livros e depois lê esse. Você cita os 20 livros e depois ela lê esse. Mais do que 20 livros. Ela lê 80 livros e depois lê esse, pode ser? Concordamos com isso? Porque não dá pra entender essa frase aí. Acho que eles não conseguiram entender. Aquela parte ali que ele fala. Os pais deviam ter o direito legal de não alimentar seu filho. Por que ele deriva isso? Por que ele fala isso? Isso é uma boa pergunta. Por quê? Por quê? Bom, porque, veja, lá embaixo, ele fala lá embaixo. Por que o Hitler queria matar judeu? Palavras. Quê? Por que o Hitler queria matar judeu? A motivação do Hitler era falsa. Essa é a verdadeira. Deixar os filhos morrer. Entendi, legal. O que eu tô apresentando pra você. Difícil, Ancap, cara. Difícil. Mas como assim, cara? Você tá sentado literalmente numa falácia. Você tá dizendo que porque a conclusão é ruim, você não concorda com o raciocínio. Não, o raciocínio pode ser qual quiser. Isso não é certo. Isso é antiético. Mas qualquer pessoa que tem o mínimo de decência sabe que isso é errado. Mas veja. Tem que entender por que ele tá errado. Veja, a sua intuição ética, por melhor que ela seja, ela não substitui a discussão ética. É verdade. Eu sou um intuicionista. Eu acredito que a intuição ética é o que define se a ética está ou não certa. Eu defendo isso. Eu defendo isso daí, não ironicamente. Os pais devem ter o direito legal de não alimentar os filhos. Você acha isso certo?
Mas veja, Você acha eu isso certo? acredito que eu tenho uma intuição de que não é verdadeiro. Que bom. Só que isso não Isso. substitui a discussão Ok. ética. Não, tá bom, já... A discussão. Não, já não. Já me alivia A discussão ética, ela precisa acontecer, independente de eu não concordar com as conclusões do cara. Porque a discussão ética é entender o porquê, qual é o pressuposto que você nega dele, que faz com que você efetivamente negue isso. Por exemplo, o Hoffman negava a noção do realismo moral. Legal. Ele afirmava, por exemplo, uma noção naturalista. Mas isso aqui é ético pra você? Não é ético, mas porque a minha teoria ética diz uma outra coisa. A minha também. Mas veja. Ainda bem que eu sou veja, decente. Veja. Eu não me recuso a trabalhar, a dialogar contra outra teoria ética em questão. Realmente. Em questão, o que precisa ser feito? Pra você negar uma teoria dela. Porque a dificuldade... Por que eu pedi pra ele botar ali? Porque eu tenho certeza que você, com 16 anos, 15 anos, não conseguiria abrir efetivamente, entender a noção de natureza em Plantinga. Porque não é algo trivial. Mas O você também não estudo da concorda. ética Você também não é- concorda. Mas o fato de eu discordar Eu da entendo, mas não conclusão- concordo. Você entende, mas não concorda. É Mas, isso. veja, o fato de eu discordar da conclusão não significa O quê? Não que significa o quê? o raciocínio dele esteja errado. Então esse raciocínio está certo. Repete o que eu acabei de dizer. Esse raciocínio está certo. Repete o que eu acabei de dizer. Esse